Capítulo 2 A humanidade em fase de transição evolutiva. É inevitável que as concepções humanas sejam antropomórficas, pois foram conquistadas por um cérebro humano, como resultado das experiências vividas e, portanto, em função dos conhecimentos adquiridos no ambiente terrestre. Como pode a mente humana, que é um produto de nossa vida, conter elementos de juízo e uma unidade de medida que ultrapasse os limites dela? A nossa capacidade de conceber baseia-se e eleva-se sobre elementos oferecidos pelos nossos sentidos, que representam uma abertura para o exterior, estando restritos apenas a uma determinada amplitude do real e a uma determinada ordem de fenômenos. Tudo aquilo que estas vias de comunicação impedem a passagem não é percebido e, portanto, é como se não existisse para nós. Trata-se, por conseguinte, de um material bem limitado, aquele que nós podemos obter através destes meios, com os quais foi construída no passado a nossa forma mental, que é o instrumento com o qual hoje julgamos. Não podemos, portanto, elevar as nossas construções ideais senão com este instrumento e sobre estas bases simples, dado que não possuímos outros elementos. Por esta razão, tudo o que está além destes limites encontra-se fora de nossa compreensão, não sendo concebido nem concebível. Assim, se pretendemos elevar-nos a concepções superiores, não podemos fazê-lo senão com estes nossos meios, ou seja, com a nossa mente limitada, que tende a reduzir tudo às formas do seu concebível, pois ela, por força das circunstâncias, não pode e não sabe pensar senão antropomorficamente. Se nós percebemos somente uma pequena parte da realidade, o que haverá então além dela? Apenas recentemente, com meios indiretos, pelas vias da ciência, o homem começou a se dar conta de tudo isto. Ele também viu que nem sequer esta parte percebida por nós é a realidade, mas apenas uma interpretação dela, pois trata-se de algo obtido através dos nossos limitados sentidos e interpretada com o instrumento de nossa mente, relativa ao ambiente terrestre. Pode acontecer, então, que o produto de nossa interpretação seja somente uma distorção da realidade, condição pela qual o que julgamos ser a realidade não passaria de uma projeção antropomórfica, construída por nós com as ideias fornecidas pela nossa vida. Mas há também um outro fato que influi sobre o nosso modo de conceber. Se tudo o que existe está englobado no transformismo universal, então nem sequer as nossas concepções podem escapar desse processo, razão pela qual elas têm de ser relativas e progressivas. É indiscutível que, se o universo transforma-se por evolução, também por evolução transforma-se o órgão mental com o qual o percebemos e julgamos. Portanto, tudo é visto sucessivamente de diversos modos, cada um dos quais representa uma determinada realidade, relativa ao indivíduo que a observa e ao momento que ele faz a observação. Eis que não possuímos das coisas senão estas nossas sucessivas e relativas representações, realizadas por nós mesmos. Julgamos ter alcançado a realidade, mas esta é apenas a realidade que o indivíduo alcança por si mesmo naquele dado instante, a qual varia com o observador e o momento, modificando-se para diferentes observadores e, com o decorrer do tempo, para o mesmo observador. É assim que as nossas verdades não expressam outra coisa senão a maneira pela qual elas são vistas e concebidas por cada um num dado momento. As verdades são, portanto, relativas ao observador e progressivas no tempo.
Uma vez que tal condição depende da estrutura do ser humano, então ela permanece verdadeira também no campo das verdades filosóficas, religiosas, morais, sociais, etc. Nenhuma forma de existência parece ser possível se não for considerada como um vir a ser, e o homem deu-se conta de que tudo é movimento, seja no universo físico, no dinâmico ou no espiritual. No campo das verdades já mencionadas, o transformismo evolutivo é ainda mais evidente, porque a psique é ainda mais móvel e varia mais rapidamente com a evolução, em função das fases sucessivas que ela atravessa. Tais verdades também estão em contínuo movimento, sendo relativas e progressivas. Este é o patrimônio mental que nos é dado possuir, o qual se resume em representações antropomórficas limitadas e a verdades progressivas. No entanto, esta mesma progressiva relatividade leva consigo, implícita, a sua compensação. A ideia do transformismo em marcha exige a ideia de um ponto de chegada, que é também o ponto de referência, sem o qual nenhum movimento pode ser apreciado. Então a própria ideia de verdade relativa e progressiva nos leva necessariamente à ideia, oposta e complementar, de verdade absoluta e imutável. O movimento exige uma meta, um ponto situado fora dele, em função do qual se realize. Transformismo e relatividade progressiva não se mantêm por si sós, mas necessitam de um ponto absoluto que, cumprindo a função oposta, sirva de suporte. A isso leva o próprio princípio do dualismo universal, pelo qual cada posição existe em função do seu oposto, somente sendo possível reconstruir a unidade através da reunião das duas metades divididas. É como o reencontro do positivo e do negativo e vice-versa, para formar um mesmo e único circuito. A contínua e fugidia mobilidade apoia-se na solidez do imóvel, do qual necessita para que não se perca tudo num futuro imenso, sem equilíbrio, orientação e significado. Esta fluidez deve ser um movimento na ordem, pois de outra forma levaria, ou até mesmo já teria levado há muito tempo, tudo a naufragar no caos. A instabilidade não é admissível senão em função de uma estabilidade, assim como a relatividade não se sustém senão em relação a um absoluto. Na lógica da estrutura e do funcionamento do universo, há necessidade de um ponto que seja não somente o termo final da evolução, como um seu marco cósmico, último produto do processo ascensional, mas também o seu ponto inicial, constituindo a partida e a chegada, o alfa e o ômega, de todo o transformismo dado pela existência. Um ponto que abrace, dirija, resuma e justifique todo este imenso fenômeno como seu centro. Um ponto no qual se inicie e se resolva a instabilidade do vir a ser, a corrida do movimento, a relatividade deste transformístico modo de existir em formas e dimensões sempre mutáveis. Um ponto, enfim, no qual tudo deve finalmente deter-se após ter alcançado a sua plenitude no aperfeiçoamento total do imperfeito, completando o incompleto com a superação final de todas as dimensões. É a própria ideia do relativo no qual vivemos que nos leva, por reflexo, à ideia do absoluto, mesmo que não nos seja dado conhecê-lo diretamente. Se o nosso relativismo nos nega a concepção do absoluto e o nosso antropomorfismo não pode alcançá-lo, nem por isso ele deixa de existir. Pelo contrário, é justamente a nossa posição unilateral e por isso mesmo incompleta que, exigindo ser completada, nos indica a posição oposta, unicamente na qual isto pode realizar-se.
É precisamente o fato de estarmos colocados apenas num lado do ser que nos faz sentir a necessidade da presença do seu outro lado, somente em função do qual pode-se completar o nosso tipo de existência. O homem também pode ter chegado a esta concepção de uma estabilidade definitiva pelo fato de alguns aspectos da realidade acessível a ele lhe indicarem isto, se bem que em sentido relativo. O transformismo em que ele está submerso pode de fato apresentar algumas zonas ou fases de imobilidade, as quais, no entanto, podem verificar-se apenas como temporário descanso ou pausa no caminho, numa aparente suspensão momentânea do movimento, que mesmo assim continua, porém não mais como manifestação exterior, e sim como amadurecimento profundo, no qual a existência prepara as suas mutações, perceptíveis só quando elas manifestam-se na forma exterior. É assim que o vir a ser da existência pode parecer suspenso, dando a ilusão de imobilidade definitiva. Então é possível, no meio da relatividade, surgirem pontos aparentemente fixos e definitivos, momentos de estabilidade nos quais se é levado a crer que a imutabilidade tenha sido alcançada, apesar de não serem eles nada mais do que repousos e paragens passageiros no transformismo. De fato, eles não passam de transitórias posições de equilíbrio, prontas a se romperem para retomar o caminho. Trata-se de uma momentânea estabilização de forças contrárias, que se neutralizam no equilíbrio dos impulsos. É nesta posição estática de movimento relativo que, sem a desintegração atômica, a matéria parece eternamente estável, conforme se julgou no passado. Isto, porém, não impede que ela esteja pronta a se transformar em energia quando são rompidos os seus equilíbrios atômicos internos. O vir a ser da existência não se detém jamais. Porém, um transformismo somente é possível como um meio para alcançar um fim, e não como um processo sem solução, que se movimenta eternamente numa determinada direção. Não pode haver um transformismo que não seja compensado por um movimento contrário e complementar, em função de um ponto de partida e de chegada, dentro dos limites de um dado percurso ou processo transformístico. Se queremos nos aprofundar para compreender a natureza deste movimento, temos de chegar aos conceitos de involução e evolução, entendendo-os como os dois períodos opostos e complementares do mesmo ciclo. Somente assim tal movimento não se anula no vazio, mas complementa-se com a sua fase contrária em função do seu ponto de referência fixo, de partida e de chegada, que lhe imprime uma direção, sem a qual ele não pode existir. Com isso, a simples ideia do movimento de vir a ser aperfeiçoa-se, transformando-se numa concepção mais exata, dada por um transformismo na direção involutiva ou evolutiva. Este é então o duplo movimento no qual consiste o vir a ser e a existência. Isto significa que em nosso universo não se pode existir senão movendo-se na direção involutiva ou na direção evolutiva, progredindo ou retrocedendo, afastando-se ou avizinhando-se de Deus, que é o princípio e o fim, pois tudo existe em função dele. A estase, neste processo de ida e volta, não pode ser constituída senão por períodos transitórios, que cedo ou tarde são retomados no movimento da existência. O transformismo não é, portanto, uma mutação desordenada qualquer ao acaso, mas sim um movimento bem regulado, fechado dentro de normas, constituindo um processo fenomênico bem definido e disciplinado. Sem um tal princípio de ordem que o dirija, é difícil imaginar como ele possa se realizar. Ora, tudo isto implica a existência de um esquema diretivo,
conforme um plano pré-estabelecido, que determina o caminho e, ao longo dele, as fases de descida e de ascensão. Deve haver, então, vários níveis de evolução, correspondendo a diversas alturas ou graus progressivos no modo de existir e, portanto, a diferentes posições biológicas, mais ou menos avançadas, conforme o caminho executado pelo ser em relação ao ponto final de todo o processo, na direção do qual tudo converge. Eis como pôde nascer e o que significa a ideia de progresso. É assim que ocorre o fenômeno do gradual desenvolvimento do ser por evolução. Vimos estes conceitos se desenvolverem ligados uns aos outros num progressivo concatenamento lógico. Chegando a este ponto, podemos explicar melhor o significado do conceito de verdades relativas e progressivas, do qual falamos anteriormente. O grau do nosso conhecimento é estabelecido conforme o nível de evolução alcançado pelo instrumento que possuímos para este fim, ou seja, a nossa mente. Portanto, o conhecimento existe em função da evolução e progride com o aperfeiçoamento deste instrumento, na proporção dada pelo seu desenvolvimento. Na natureza, tudo já está compreendido e resolvido, o que se comprova pelo fato de já encontrarmos tudo no estado de funcionamento. Somos nós, portanto, que ainda deveremos compreender e resolver tudo. No indivíduo mais evoluído, a dificuldade não reside tanto em compreender, mas sim em se fazer compreender pelos menos evoluídos do que ele, podendo, às vezes, levar até mesmo séculos para eles poderem entendê-lo. Esta é a história dos gênios incompreendidos. O que impede o conhecimento são os próprios limites do instrumento mental que o indivíduo tem de utilizar para alcançá-lo. A superação destes limites representa um esforço que o ser não deseja realizar, sendo tanto menor sua agilidade para executar tal trabalho, quanto mais involuído for o ser. Quanto mais atrasado é o indivíduo, tanto mais ele se aproxima da inércia da pedra, aproximando-se evolutivamente dela. O ser involuído tem horror às mudanças e opõe resistência a toda renovação de ideias, apresentando uma vontade anti-esforço que busca paralisar qualquer ascensão, para ele muito incômoda. Esta tendência à estagnação chama-se misoneísmo e é devida à tendência do subconsciente ficar agarrado ao conteúdo armazenado no passado, onde se encontra a linha de conduta mais segura, pois já foi comprovada pela existência, constituindo um patrimônio seu que muito esforço lhe custou para conquistar. Prefere, assim, por preguiça, não construir outro patrimônio, quando para viver basta o que já possui. Os vários graus de conhecimento que a evolução nos oferece são alcançados com diferentes tipos de inteligência, proporcionais ao nível biológico conquistado pelo indivíduo. Para as formas superiores de conhecimento, os primitivos estão completamente imaturos. Podem recebê-lo, aprendê-lo, repeti-lo e possuí-lo em aparência, mas uma coisa é a erudição, outra é saber pensar. É necessário compreender qual é o tipo de inteligência do involuído, que não é um estúpido. Trata-se de uma inteligência sempre correspondente ao seu nível evolutivo animal humano, possuindo assim a respectiva sabedoria, que é direcionada e utilizada para a defesa da vida, sendo resultado do caminho percorrido no passado. Ela limita-se, portanto, a fins imediatos, sendo adequada para resolver os problemas práticos e próximos, em vez de teóricos e longínquos. A tal biótipo basta a sua sagacidade comum,
a habilidade do engano e a arte de tirar proveito de tudo. Com isto, ele se julga inteligente, e esta é de fato a sua inteligência. Mas o tipo de inteligência transforma-se com a evolução, elevando-se para enfrentar e resolver outros problemas bem diferentes que para o tipo precedente ficam fora do concebível. Assim, entre evoluído e involuído, poderá-se encontrar o mesmo desnível de compreensão que existe entre um homem e um animal. Com a evolução, a inteligência coloca problemas sempre mais vastos e gerais, mais próximos dos princípios diretores, no centro do conhecimento. É em direção a este centro que o ser avança, afastando-se da periferia ou superfície, onde funciona a realidade prática exterior. Temos, assim, outro tipo de inteligência, feita para outros trabalhos e dirigida para outros fins. Ela abraça horizontes e concentra visões de imensas amplitudes, reunindo em si, numa síntese, espaços conceituais vastíssimos, libertando-se por abstração da infinita multiplicidade do particular. Isto poderia ser chamado de visão telescópica, feita para enxergar longe, em contraste com aquela outra, que se poderia chamar visão microscópica, inerente a uma inteligência pequena, feita para ver de perto, limitada ao contingente, descentrada na multiplicidade do particular, desorientada e dispersa em mil fatos pequenos, dos quais lhe escapa o significado do plano diretor. Mas é evoluindo que essa inteligência menor amplia sua capacidade de ver tais princípios, dilatando sempre mais os horizontes que pode perceber. Os dois tipos de inteligência não se compreendem. O primitivo, justamente por ser ignorante, acredita que possui toda a verdade, completa e definitiva. O evoluído, pelo fato de saber, chega a compreender quão mais amplo é o conhecimento além das limitadas possibilidades humanas e o quanto, portanto, ele ainda desconhece. O primitivo liquida rapidamente todos os maiores problemas do conhecimento, suprimindo-os e limitando-se aos da vida animal. Somente estes são importantes para ele, que vê o pensador como um inepto para a vida, perdido entre nuvens, fora da realidade, considerando-o uma coisa inútil, cuja eliminação é necessária. Assim, a forma mental, os desejos, as emoções e as dores de cada um são completamente diferentes. Os problemas que o primitivo leva em consideração e tem de resolver são mais simples do que os do evoluído, porém, assim como acontece com este, são proporcionais à respectiva inteligência. Quem se encontra ainda envolvido nas necessidades materiais deve ocupar-se delas para sobreviver. O interesse por outros problemas mais adiantados pode surgir somente quando os primeiros já tenham sido resolvidos, atingindo-se uma fase de civilização mais elevada, na qual a vida seja menos violenta e feroz, os direitos e deveres estejam estabelecidos e a satisfação das necessidades materiais para o indivíduo seja garantida, a fim de que ele, não mais sendo atacado e distraído por elas, possa dedicar-se a outros trabalhos, construindo uma forma mental adequada para realizá-los. Continuemos seguindo o fio de nossa lógica para ver até onde ele nos leva. Vimos que há no universo uma previsão e coordenação de trabalho que implica a presença de um pensamento diretor. Este planejamento, segundo o qual se move o processo involutivo-evolutivo, não pode ser outra coisa, neste caso, senão o produto de uma inteligência suprema, a qual pode estar somente em Deus, pois tudo isso não pode derivar e depender senão de uma inteligência que esteja situada sobre toda a criação,
e que, para poder discipliná-la, tem a condição de compreendê-la com a sua mente e envolvê-la com a sua potência, o que só Deus pode fazer. Eis então que aquele plano não é outra coisa senão a lei de Deus, imposta como regra de existência e constituindo a base da ordem do universo. Esta lei não é letra morta, escrita em palavra, mas, pelo contrário, está viva e em ação, porque é pensamento e vontade, é ideia e realização. Quando o ser desvia-se, afastando-se da lei, esta o chama de volta para o caminho reto, impelindo-o a retornar a ela, não só para o bem dele mesmo, mas também porque não é tolerável infringir a lei, pois isto representa um atentado à integridade do plano de Deus, constituindo uma tentativa de destruí-lo, para substituir a vontade suprema pela vontade da criatura rebelde. Então, a reação da lei tem a sua função, que é defender este plano, o qual deve permanecer absolutamente íntegro para ser realizado, pois a salvação do universo está nele, que determina o caminho de regresso de tudo a Deus, enquanto o ser, tentando impor o seu desvio, procura sair da órbita traçada pela lei. Este desvio do plano estabelecido para tentar uma órbita diversa, anti-lei, deve ser liquidado. Este é o princípio fundamental, e cada lei o repete na Terra, reagindo com a prisão ou com o inferno, porque a reação punitiva é a única coisa capaz de fazer o involuído compreender e induzi-lo a obedecer. Se não estivesse em questão o seu próprio dano, o transgressor não se preocuparia em nada com as leis, que permaneceriam uma afirmação teórica, sem nenhum resultado prático. Assim, a reação da lei assume a forma de dor para o violador, o que se justifica como legítima defesa por parte da lei, pois ela representa o plano de Deus, anteposto à salvação do ser. Portanto, em última análise, a dor é santa e sábia, pois constitui uma medida providencial de proteção para, assim, obrigar a criatura a tomar o caminho da sua salvação, que consiste no regresso a Deus. O plano da lei guia o caminho da evolução e determina que ele deve avançar em direção a Deus, seu ponto final. Evoluir significa progredir num processo de divinização, o que implica adquirir as qualidades mais altas do ser, situadas no topo da escadaria da subida, dadas por potência de pensamento, inteligência, sabedoria, bondade e espiritualidade, todas elas qualidades de Deus. Se esse caminho avança nesta direção, ele tem de consistir num desenvolvimento mental e espiritual. E este é de fato o caminho que verificamos ter sido percorrido pela evolução até hoje, subindo desde a matéria, através da vida vegetal e animal, até o homem, que se distingue justamente pelo seu desenvolvimento cerebral. Por este trecho, a história de nossa evolução passada nos mostra que esta foi a direção do caminho imprimida pelo plano diretor, fato pelo qual somos levados a crer que, sendo esta a lei seguida pelo fenômeno, ela tem de continuar a se desenvolver no mesmo sentido, segundo o mesmo princípio. Como consequência desta lógica, é inevitável, não por comando de castas religiosas ou de teorias filosófico-morais, mas sim por lei positiva de evolução, segundo os princípios de uma biologia mais ampla, abrangendo passado, presente e futuro, que a humanidade tenha de continuar a seguir o seu caminho já traçado, o qual consiste em se divinizar cada vez mais, avançando em direção à espiritualidade. Então, se esta é a vontade da lei, cada desobediência leva fatalmente, como já vimos, a uma reação correspondente, resultando numa sanção contra quem tenta desviar-se para fora da linha traçada.
É, portanto, no sentido da espiritualização que deve realizar-se o crescimento evolutivo. A história do passado nos mostra qual deve ser o nosso futuro. Se no trecho percorrido até agora o crescimento evolutivo foi dirigido neste sentido, é evidente que esta é justamente a qualidade que terá de se acentuar cada vez mais no trecho a percorrer no futuro, pois a evolução é um processo único e estamos realizando agora apenas uma continuação dele. Esta é uma descoberta importante, pois nos mostra qual deve ser a direção a seguir agora em nosso caminho evolutivo, sendo este o sentido no qual a lei quer que nos movamos, sob pena de sofrermos suas reações dolorosas em caso de desobediência. O passo atual é perigoso, pois a maturidade mental alcançada pelo homem o coloca perante o dever de tomar sobre si as responsabilidades que tal madureza acarreta. O homem, neste momento, chegou a um desenvolvimento mental e de consciência que o capacita a assumir a direção do processo evolutivo no seu planeta, passando a funcionar não mais guiado pelo instinto, como um animal, mas sim pelo conhecimento, consciente do plano diretivo da vida, fazendo-se operário inteligente de Deus e colaborador na execução da sua lei. O homem agora não pode mais aceitar cegamente, só por fé, os ideais descidos do alto, concedidos por revelação, mas deve inteligentemente compreender o significado e a função deles, para obrar ativamente no sentido de traduzi-los em realidade na Terra. Os fatos confirmam estas afirmações. Hoje, a humanidade encontra-se realmente numa curva ou virada biológica, atravessando uma fase de transição evolutiva. Ela está passando de um tipo de trabalho inferior, que lhe é imposto pela necessidade da luta pela sobrevivência física num ambiente hostil, para um tipo de trabalho superior, dirigido ao desenvolvimento da mente e do espírito em ambiente civilizado. A ferocidade e a força bruta, agora, servem cada vez menos para os fins da vida, cujo interesse é sempre maior na cultura, no pensamento e na inteligência, porque eles são mais úteis para ela. E a vida, sem hesitar, escolhe sempre o que é mais útil para a sua afirmação e para a sua continuação. Assim, o tipo de vida que nos espera no futuro está evidentemente traçado e não pode ser outro. Este é o passo que a lei quer dar no momento atual de nosso desenvolvimento evolutivo. Estas são hoje, para nós, as diretivas do plano de Deus. Este é o comando ao qual ele exige que se obedeça. Caso o homem não siga esta linha de conduta, acabará se colocando numa posição anti-lei, tendo de suportar as correspondentes consequências dolorosas que vimos. Assim, se o homem aproveitar-se do progresso alcançado e das descobertas realizadas, que o libertam do trabalho físico e de tantas duras necessidades materiais, para utilizar tudo isto somente com a finalidade de se divertir, dirigindo sua inteligência para o mal ao invés de para o bem, no sentido destrutivo ao invés do criativo, então a lei certamente reagirá, enchendo o mundo de dor, porque, como vimos, cada violação leva ao correspondente pagamento doloroso. Nessas condições, a humanidade ficará fora da lei, abandonada a si mesma para destruir-se com suas próprias mãos. A conclusão por nós atingida hoje, até aqui, é que a humanidade encontra-se numa encruzilhada. Ou ela segue a linha da evolução, segundo o plano de Deus, que é no sentido da espiritualização, avançando em direção ao sistema para adquirir as suas qualidades, ou, pelo contrário, continua a seguir a psicologia do passado, feita de egoísmo e agressividade destrutivos, com a qual acabará por fazer um louco uso dos novos e potentíssimos meios dos quais dispõe. No primeiro caso,
ela poderá alcançar uma verdadeira civilização. No segundo, ela se autodestruirá e a supremacia da vida sobre o planeta passará para outras raças animais inferiores que substituirão a humana. Espiritualização significa consciência, sentido de responsabilidade e senso de justiça no uso dos novos poderes. Significa assumir inteligentemente sobre a Terra as diretrizes da vida do homem e dos seus coinquilinos, não mais com a forma mental tradicional do involuído, mas sim com a do evoluído. Insistir na psicologia do passado agora pode significar a morte. Impulsionar a humanidade em direção à sua inteligente espiritualização pode significar salvá-la da destruição. Daí se conclui quão grande é a importância da missão realizada na Terra por todos que trabalham para a descida dos ideais, porquanto nestes princípios estão contidos o programa do futuro desenvolvimento da humanidade, indicando-nos de que modo deve continuar agora, na Terra, a atuação do plano de Deus para realizar esta nova fase do processo evolutivo. Muitas vezes, no entanto, o mundo considera estes indivíduos como iludidos, fora da realidade, e os condena, chamando-os de sonhadores, carentes de sentido prático, enquanto eles, neste momento, representam a única possibilidade de salvação para a humanidade na sua atual fase de transição evolutiva. Final do capítulo 2.